E aí, você é uma pessoa emocionada, que as emoções estão sempre à flor da pele? Ou ao contrário, você é uma pessoa que tem dificuldade em manifestar as emoções? Bom, primeiramente, para a gente falar de emoção, é importante, é interessante conceituarmos o que vem a ser emoção, emoções. A palavra em si tem origem no latim, tem o prefixo ex e mais movere, movere, ou seja, ex é fora, é externo, e movere, mover, aquilo que se move para fora, aquilo que se apresenta, certo? Essa seria a etimologia. Do ponto de vista da psicologia, emoção, emoções são reações, um conjunto de reações fisiológicas que se apresentam, que acontecem quando o sujeito, quando a pessoa é apresentada a algum tipo de evento, algum acontecimento. Então ela responde, o seu corpo, o seu psiquismo responde a esse estímulo externo reagindo, um conjunto de reações fisiológicas. Ou seja, se é um conjunto de reações fisiológicas, é involuntário, é espontâneo, é automático, digamos. É um conjunto de reações fisiológicas característica dos mamíferos. O ser humano, sendo um mamífero, e também de outros mamíferos do reino animal. Então, são os mamíferos que possuem esse apanágio, essa característica. E a neurociência classifica basicamente as emoções básicas, as emoções primárias, em 5 emoções, que são elas: raiva, tristeza, medo, nojo e alegria. Alguns vão acrescentar uma 6ª emoção, que seria a surpresa. Ou seja, 5, 6 emoções básicas, que normalmente os pesquisadores trabalham. Eles citam também emoções secundárias. Essas emoções secundárias seriam emoções um pouco mais sofisticadas, que se apresentam em decorrência dessas emoções primárias. Por exemplo, algo que está muito em voga na nossa sociedade contemporânea, a ansiedade. Ansiedade seria uma emoção secundária derivada do medo, né? Ou do pânico, que a gente pode chamar o medo de pânico também. Outro exemplo seria a culpa ou a vergonha, a gratidão. E partindo agora também para um tema que está correlacionado às emoções, os sentimentos. É muito comum, super comum, a gente confundir sentimentos com as emoções, porque eles são bem próximos, um é oriundo do outro. Partindo dessa linha lógica de raciocínio que eu estou fazendo, eu estou colocando que as emoções acontecem primeiro, certo? E o sentimento vem qualificar, categorizar aquela emoção. Então, seria uma ação que não é automática. O nosso eu consciente, a nossa parte consciente, entra em jogo aqui, com base na minha subjetividade, no meu repertório subjetivo, uma emoção que se apresentou, eu vou categorizá-la, eu vou classificá-la, e essa classificação é o sentimento. Então, o sentimento, ele tem o quê? Da reflexão, do pensamento em si. Ele tem esse refinamento nesse sentido de que não é algo que simplesmente aparece assim de maneira abrupta como uma emoção, como as emoções, certo? Então, um exemplo aqui, eu me vi em determinada circunstância e a raiva, a emoção raiva se irrompeu em mim, certo? Eu fiquei raivoso, fiquei puto ali naquele momento. Pensando sobre esse evento, eu fui perceber, eu fui qualificar que na verdade não foi só raiva que me veio, eu senti, sentimento, entre o sentimento, eu senti uma indignação, eu fiquei indignado por algo que me aconteceu. Então, nesse exemplo, a gente vê que o que eu trouxe veio a raiva, mas o sentimento veio e qualificou a raiva. Não é simplesmente raiva, mas uma indignação, certo?
Do mesmo jeito, uma alegria. Fiquei muito alegre, uma alegria efusiva, só que eu posso entender que essa alegria, a qualidade dela, ela é uma gratidão ou uma saudade, entende? Então, basicamente, de maneira bem simples, as emoções, reações fisiológicas, espontâneas, involuntárias, um conjunto de reações que acontece tanto no corpo, corporalmente falando, fisiologicamente falando, como no psiquismo. E o sentimento seria a classificação, a qualificação, o dar qualidade a essa emoção, certo? Eu quero acrescentar uma coisa que eu esqueci, inclusive já estou de cabelo cortado, barba feita. Eu comentei dos estímulos externos que fazem com que as emoções surjam, tá? Mas tem também os estímulos internos. Esses estímulos seriam os pensamentos. Os pensamentos podem ser tanto a mola propulsora das emoções, como também aquele que vai conduzir, potencializar ou arrefecer as emoções, tá? Mas sobre isso eu vou fazer um vídeo específico, que será como lidar com as emoções, e eu vou citar o papel dos pensamentos, certo? Valeu!